Agora, vamos compreender o que é um climograma, certo? Então, é uma forma de representação gráfica do clima, o qual permite, de uma maneira simples e eficaz, a verificação da variação climática de determinada região. É útil também para identificar e comparar as variedades climáticas de diversas regiões do globo terrestre. Agora vamos observar a composição de um climograma. Do lado esquerdo estão os valores indicados para as médias de precipitação, ou seja, a quantidade mensal de chuvas que equivale às medições indicadas pelas respectivas barras, sendo uma barra para cada mês. Assim, por exemplo, no mês de janeiro, nós vamos ter mais de 200 milímetros de chuva. Já do lado direito do climograma estão os valores para as temperaturas, indicados pela curva que aparece no meio do gráfico, também variando de mês a mês. No caso da imagem desse climograma, nós vamos perceber que as temperaturas elas são elevadas durante a maior parte do ano. Nós quase não vamos perceber queda de temperatura. Então, para compreender como se resolve questões baseadas em climograma, eu coloquei uma atividade aqui para que nós pudéssemos juntos resolver. Aí vocês vão ver direitinho as respostas e se tiver alguma dúvida, depois você me procura. Então vamos lá. Nós temos aqui dois climogramas, um representando a cidade de Goiânia, que fica no estado de Goiás, e o outro fica em Chapecó, em Santa Catarina. A primeira coisa que você precisa entender em Goiânia o clima é qual? Tropical. E em Chapecó, Santa Catarina, fica no sul do país, então é o clima subtropical. Agora a gente vai analisar aqui as temperaturas e a pluviometria. Então, quais são os meses mais chuvosos em Goiânia? Percebam que as barrinhas azuis representam a precipitação e a temperatura na linha vermelha. Então, vamos lá. Quais são os meses mais chuvosos em Goiânia? Percebam que as barrinhas que vão estar com maior quantidade de chuvas são os meses de janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro. Em qual estação do ano ocorre o período de seca? Qual é a estação do ano que nós vamos ter? É o inverno. Não esqueçam disso, o inverno. Letra C. Em quais meses ocorre a maior e a menor temperatura em Chapecó? Então, os meses em que vamos ter a maior temperatura são os meses de janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro. E a menor temperatura serão os meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Letra D. Que diferença você observa entre as temperaturas médias de Chapecó e Goiânia no inverno? Essa daqui eu quero que vocês pensem um pouquinho, respondam ela e depois vocês vão me apresentar essa resposta, tá certo? Letra E. Que clima está representado no clima de Chapecó? Eu falei no início, não foi? Da questão? É o clima subtropical. E no de Goiânia, o clima tropical. Viu como é simples essas questões que envolvem climograma? Agora vamos para as formações vegetais do território brasileiro. O nosso território ele vai abrigar uma grande variedade de coberturas vegetais, provenientes de muitos fatores. Entre os principais estão a localização geográfica, onde existe uma elevada temperatura, além de possuir uma extensa área de aspecto continental, que também proporciona uma diversidade de fusos, climas, vegetações, entre outros.
Então, como nós vimos que o nosso território tem uma grande variedade climática, então vamos também ter uma grande variedade de formações vegetais. Então, levando em consideração as características naturais e originais dos tipos de vegetação existente no Brasil, podemos encontrar a floresta amazônica, mata atlântica, mata dos cocais, mata dos pinhais, cerrado, caatinga, campos, vegetação do Pantanal e vegetação litorânea. O mapa que está à nossa esquerda, ele vai representar a vegetação natural. Aqui não vai apresentar interferência humana. Já no mapa que está à nossa direita, nós vamos perceber que boa parte das formações vegetais foram devastadas para atender às atividades produtivas, como a produção da agropecuária, o processo de urbanização e o extrativismo vegetal, mineral e animal. Boa parte do cerrado, da mata dos pinhais, a Mata Atlântica são áreas que já foram bastante devastadas, né? A gente percebe aqui que a área do Pantanal também está bem ameaçada, Campos, no Rio Grande do Sul, a formação vegetal que apresenta uma grande quantidade ainda em nosso território é a floresta amazônica. Porém, nós estamos vendo muito nos noticiários, nos meios de comunicação, que essa região, né, de floresta, ela vem sendo intensamente desmatada. Agora vamos estudar as formações vegetais existentes no nosso território. Vamos começar pela floresta amazônica. É a maior floresta equatorial do mundo. Por que equatorial? Porque ela vai estar próximo da linha do Equador. E ela, gente, não é totalmente pertencente ao território brasileiro. Ela vai abranger outros países da América do Sul. As suas principais características é que ela é uma vegetação compacta e fechada, com árvores de grande porte e próxima uma das outras. Caracteriza-se por serem latifoliadas e perenes e por apresentarem grande variedade de plantas. Latifoliada é porque possui folhas largas e planas, e perene porque permanece verde durante todas as estações do ano. A floresta amazônica apresenta 3 categorias de vegetação, conforme está representado na ilustração a seguir. Nós vamos ter a mata de igapó, que essa parte da floresta que está junto aos rios, ela permanece inundada durante a maior parte do ano. Nós vamos ter a mata de várzea, que é uma parte intermediária inundada durante cheios dos rios, e a mata de terra firme, é a verdadeira floresta, com árvores muito grandes e com diversas espécies. As espécies de animais e vegetais que habitam a floresta amazônica correspondem a cerca de 20% do total de espécies conhecidas no planeta. Toda essa biodiversidade, entretanto, tem sofrido com o avanço voraz da agropecuária, da mineração e da extração de madeira. A exploração indiscriminada dos recursos naturais já comprometeram mais de 13% dessa floresta. A Mata Atlântica ocupava a faixa litorânea do território brasileiro, estendendo-se desde o estado do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e também por trechos do interior dos estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. Foi a formação vegetal mais devastada e hoje se encontra reduzida a poucos trechos. Essa formação vegetal ela foi explorada desde a época da colonização, pela extração do pau-brasil e depois pelo cultivo de monoculturas, como o café e a cana-de-açúcar. Atualmente, a Mata Atlântica ela se reduz hoje apenas a 7% da sua cobertura original. Isso quer dizer que milhares de espécies de animais e vegetal estão seriamente ameaçadas. Sem contar que a maioria dessas espécies são endêmicas, ou seja, elas só existem aqui.
Já a mata de araucária originalmente ocupava uma área que se estendia do sul do estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul, em áreas de clima mais frio e com chuvas regulares. Apresenta pequena variedade de espécies vegetais, com predomínio de araucária, que é um tipo de conífera, uma espécie que possui sementes em forma de cone. A mata de araucária também é conhecida por mata dos pinhais ou floresta aciculifoliada, por causa de suas folhas que são finas e pontiagudas. Em virtude de sua intensa exploração ocorrida a partir do século XIX, o território da mata de araucária foi reduzido a uma fração de 2% dos 100 mil quilômetros quadrados originais.